Olá, nono ano. Vamos continuar aqui com o nosso capítulo 5, que fala sobre as ligações químicas. Já deste capítulo nós vimos as ligações iônicas e a partir de agora a gente vai ver como é que escreve a fórmula de um composto iônico e na sequência ligação covalentes e ligações metálicas. Então vamos lá. Para construir a fórmula iônica, a gente vai usar como exemplo o MgCl2, onde magnésio, que é o Mg, e o cloro vão se juntar para formar o MgCl2. Como é que acontece isso? Para que eu tenha um composto iônico, para que eu tenha uma molécula aqui, eu preciso que as cargas se anulem. Toda vez que eu escrevo a fórmula de um composto iônico, as cargas são nulas dentro dessa molécula. Como eu tenho aqui uma carga negativa e aqui eu tenho duas cargas positivas, para que isso aqui se anule, eu preciso de mais uma carga negativa aqui. Por isso que aparecem dois Cl's aqui na fórmula. De uma forma bem prática, a gente tomba o número que aparece aqui para cá e o número que aparece aqui para cá. Então, o 2 veio parar no Cl e o 1 veio parar no Mg. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Na página 257, a gente tem uma atividade que fala exatamente sobre este assunto. Então, vamos lá na página 257. Apresente as fórmulas dos compostos iônicos formados entre os elementos descritos a seguir. E aí a gente tem lá na letra A, alumínio, de valência mais 3, e enxofre, de valência menos 2. Escrevi aqui o símbolo do alumínio, que é o Al, e coloquei a valência. Escrevi aqui o símbolo do enxofre, que é o S, e pus a valência, que foi dada ali no enunciado. Como é que eu vou escrever a fórmula? O 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Então, Al2S3. Na letra B, é o sódio, de valência mais 1, e o oxigênio, de valência menos 2. Então, escrevi aqui o símbolo do sódio, que é o Na, símbolo do oxigênio, que é o O, pus a valência do sódio, que está dada aqui no enunciado, mais 1, e a valência do oxigênio, que foi dada aqui no enunciado. Vou escrever a fórmula, o 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Então, ficou Na2O. Tranquilo? Vamos seguir. Agora, a gente vai falar da ligação covalente. Na ligação iônica, como vocês devem lembrar, a gente tinha um elemento doa elétron, o outro recebe elétron. Aqui, a gente tem compartilhamento dos elétrons. Por quê? Porque na ligação covalente, todo mundo tem tendência a receber elétrons. Então, se todo mundo tem tendência a receber, ninguém pode doar para ninguém. Então, eles compartilham para poder juntinhos ficarem com os 8 elétrons necessários para a gente seguir a regrinha do octeto, certo? Então, ó, vou usar como exemplo o cloro. Cloro tem 7 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Vou juntar um cloro com o outro. Se esse tem 7 e esse tem 7, ninguém pode doar para ninguém, certo? Então, o que acontece? Eles vão compartilhar um elétron de cada um, e aí é como se aqui, ó, eu agora tivesse também esse azul, e aqui eu também tivesse esse vermelhinho. Então, eles estão compartilhando. Quando eu conto, eu tenho 7, que eu já tinha, mais um aqui, 8. 7, que já tinha, mais um aqui, 8. Tudo bem? Então, para a ligação covalente acontecer, eu tenho átomos com tendência a receber elétrons e eles vão compartilhar esses elétrons, tá? Como que eu posso ter a ligação covalente acontecendo? Eu posso ter uma ligação simples, onde compartilha um elétron de cada um, que é exatamente o exemplo que a gente acabou de ver. Eu posso ter duas ligações acontecendo ao mesmo tempo aqui, ó, tô compartilhando um de cada um e mais um de cada um. São dois pares, e aí eu tenho uma ligação dupla. Aqui,
Estou compartilhando 3 pares de elétrons, ó. 1, 2, 3. Isso é uma ligação tripla. Aqui eu tenho 2 compartilhamentos de elétrons também, mas acontecendo em ligações simples. Uma ligação simples para cá e uma para cá. Aqui eu tenho 2 ligações duplas, ó. 2 compartilhamentos aqui e 2 compartilhamentos aqui. Então, dupla aqui e dupla aqui. 2 ligações duplas. E aqui, que são 3 ligações simples. Compartilhei aqui, aqui e aqui, todos de forma como aqui. Então, 3 ligações simples. Certo? Vamos seguir. A gente vai falar agora da ligação metálica. A ligação metálica, na verdade, ela não tem uma forma da gente representar como a gente fez com a iônica e acabou de fazer ali com a covalente, mostrando o compartilhamento dos elétrons. Aqui na ligação metálica, é mais uma questão de a teoria, a definição do que ela é, tá? Então, nos átomos envolvidos na ligação metálica, a atração do núcleo sobre os elétrons mais externos da eletrosfera é fraca. Com isso, a perda de elétrons acontece com facilidade, originando os cátions. Os cátions ficam estabilizados pelos elétrons liberados, que os envolvem como uma nuvem eletrônica. Então, vamos lá. A gente tem lá um átomo de ferro, por exemplo, né? A ligação metálica só acontece entre metais, certo? Então, tenho lá um átomo de ferro que está ligado a outro átomo de ferro. Os elétrons da camada mais externa, longe lá do núcleo, eles se liberam, e aí eu estou formando um cátion, porque eu liberei uma carga negativa, ficou faltando essa carga negativa, virou um cátion, certo? Quando eu libero esse elétron, ele forma o cátion e assim vai acontecendo lá entre os vários átomos de ferro que estiverem ligados ali, tá? Aí, eles ficam mais ou menos como que aparece aqui, ó, nessa representação, né? Nesse desenho aqui. Tenho o átomo que perdeu o elétron e ficou positivo, virou um cátion, e ao mesmo tempo eu tenho os elétrons aqui, todos próximos aqui. Isso aqui é a tal da nuvem eletrônica que nós falamos ali, ó, no slide anterior, tá? Então, aqui, isso é uma nuvem eletrônica onde coexistem cátions e os elétrons livres ao mesmo tempo, tá? E aqui está acontecendo uma ligação metálica, tá certo? Por conta dessa definição aí da ligação metálica, dessa movimentação dos elétrons e cátions ali naquela nuvem eletrônica, é que os metais têm determinadas propriedades, que a gente até já viu, que a gente vai repetir aqui. O metal é capaz de conduzir eletricidade, o metal é capaz de conduzir temperatura, o metal é capaz de ser dobrado, de se formar fio, o metal é capaz de ser riscado. Agora vamos a um outro assunto. Massa molecular. Massa molecular. Massa molecular, como o próprio nome já diz, é a massa da molécula, certo? Como é que eu vou calcular, como é que eu vou saber qual é a massa de uma molécula? Toda molécula é formada de átomos, certo? Então eu preciso saber a massa de cada átomo para poder somar e chegar na massa da molécula, tá? Então, vamos usar como exemplo aqui, ó, a molécula de CO, monóxido de carbono. Eu tenho um C e tenho um O, certo? Então, eu vou lá na tabela periódica e procuro a massa do carbono e procuro a massa do oxigênio, a massa atômica. A massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do oxigênio é 16. Eu somo as duas e achei a massa da molécula de CO, que é 28. 28 o quê? Unidade de massa atômica, tá? Essa é a unidade que a gente usa para representar a massa atômica, a massa molecular, sempre U. Aí, na página 257, de novo, a gente tem a outra atividade, que é a atividade 4, que é justamente sobre o cálculo da massa molecular. Olha lá. Calcule as massas moleculares das substâncias a seguir, consulte a tabela periódica.
Então, a gente tem lá, na letra A glicose, que é C6H12O6. Vamos na tabela periódica. A massa do carbono é 12. Como eu tenho 6 carbonos, então 6 vezes 12. A massa do hidrogênio é 1. Como são 12 hidrogênios ali, 12 vezes 1. E aqui, a massa do oxigênio é 16, e como são 6 oxigênios, 6 vezes 16. Fiquei com 72, mais 12, mais 96, que vai dar um total de 180, tá? Para o NaCl, a massa do Na é 23 e a massa do Cl é 35,5. Como é um NL só e um Cl só, é só 23 mais 35,5, que deu 58,5. Tudo bem? Fácil aqui esse exercício também, né? Então, para fixação do conteúdo do capítulo 5, da página 259 até a página 262, vocês têm os exercícios de 1 a 14. Eu vou pedir para que vocês façam essas atividades, esses exercícios todos. Se tiverem dúvidas, me perguntem lá no grupo do WhatsApp. E se forem muitas as dúvidas que a gente não conseguir esclarecer ali só no grupo, para a próxima aula a gente vai fazer a resolução aqui de todos esses exercícios, tá bom? Boa aula aí para todo mundo. Espero que estejam todos bem e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo!